E aí, pessoal do quarto ano, vamos retomar aqui com mais uma aula. Hoje será aula de matemática. O livro que a gente vai usar hoje vai ser o Reforço, na página 27. Então vamos lá para a aula. Certo, a nossa aula de hoje será sobre o sistema de numeração romano. Como a gente já estudou sobre esse assunto, vai ser apenas uma revisão para a gente passar para o conteúdo no reforço, até porque a gente já estudou isso no integrado. Então vamos lá. Primeiro, a gente vai falar um pouco sobre como surgiu, essa primeira pergunta aqui, como surgiu o sistema de numeração romano. Bom, esse sistema surgiu da necessidade das pessoas da antiga Roma, que foi uma grande socialização e civilização, sociedade, e como eles precisavam contar os seus bens, os seus animais, os seus materiais, eles precisavam fazer a sua contagem. Só que antes de ser criado esse sistema, eles faziam apenas riscos para fazer o registro. Só que aí, para fazer uma conta de grandes quantidades, ficaria difícil para fazer apenas com aqueles riscos. Então, foi daí que surgiu a necessidade de fazer esse um novo sistema de numeração, e daí surgiu o sistema de numeração romano, que é o que a gente conhece atualmente. Certo. A próxima pergunta é aqui, quais são os símbolos? Então, vamos lá. O sistema de numeração, ele é representado por 7 letras, que também é do nosso alfabeto, sendo elas a letra I, a letra V, a letra X, L, C, D e M, certo? Essas 7 letras, elas representam o sistema de numeração romano. Cada uma dessas letras, ela equivale a uma quantidade do nosso sistema de numeração decimal, que é o que a gente usa. Cada uma dessas letras, ela vai representar uma quantidade. Agora vamos só descobrir aqui qual é. Só relembrar, na verdade, porque isso você já sabe. Então, vamos lá. A letra I, ela equivale à quantidade 1. A letra V, ao número 5. A letra X equivale à quantidade 10, ou o número 10. L, 50. O C, 100. Vou fazer aqui embaixo, que o espaço não vai dar. Mas o próximo aqui é o D. O D equivale à quantidade 500. E o M, 1000. Certo? Então, só recapitulando aqui, ó. Cada uma dessas letras, o sistema de numeração romano, ele é representado por essas 7 letras aqui. I, V, X, L, C, o D e o M. E cada uma dessas letras equivale a uma quantidade ou a um número. O I, número 1, a letra V, 5, X, 10, L, 50, C, 100, o D, ou melhor, o L, 50, o C, 100, o D, 500 e o M, 1000. Muito bem, agora a gente vai falar da representação de outras quantidades. Por exemplo, se eu quero representar o número 3, por exemplo. Para fazer essa representação, eu usaria, no sistema romano, eu usaria o I e mais uma vez o I. Porque aí, ó, cada um dessa letra aqui representa a quantidade de 1. Então, 1, 2, 3. Equivale a esse número. Se eu quisesse representar o 4, eu não poderia fazer da mesma forma. Assim, ó, 1, 2,
3, 4. Se eu fizer isso, vai ficar incorreto, porque cada número, ou melhor, cada letra do sistema romano, ele pode ser repetido apenas 3 vezes. Então, o que eu farei aqui para representar o número 4? Essa aqui está errada. Para fazer a representação do número 4, eu faria o seguinte. 4 seria igual. Eu coloco uma quantidade maior, no caso mais próximo do 4, 5. E eu colocaria o 1 na sua esquerda. Ou seja, quando uma quantidade menor está à esquerda de uma quantidade maior, sempre vai haver essa subtração. Ou seja, 5 menos 1 é igual a 4. E se fosse, por exemplo, se eu fosse representar o número 15, eu poderia representar da seguinte forma. Nesse caso, eu usaria o x, que equivale a 10, e depois a quantidade que equivale ao 5, que no caso é o v. Ou seja, para representar o número 15, eu uso aqui o x e o v. A regra é o seguinte, como eu expliquei para vocês, cada número, ou melhor, cada letra só pode ser repetida 3 vezes, e quando a gente vai representar números para fazer a subtração, é sempre fazer o seguinte, vou fazer mais um exemplo aqui, a letra x, que equivale a 10, para fazer a representação do número 8. Como que eu faria? Se é 10, eu vou subtrair por 2. Então, 1, 2. Que equivale à quantidade 8. Certo. Vamos aqui para mais uma representação. Para que quantidade vai formar cada uma dessas aqui, ó? Vamos lá. Se eu tenho aqui a letra V, a letra E e a letra I, o V vale 5. Aí eu vou somando com o restante. 5 com mais 1, 6, com mais 1, 7. O D e o C, quanto que vai formar? O D vale 500 e o C, 100. É só somar, então, 500, que é a quantidade que equivale à letra D, com a quantidade que equivale à letra C. 500 mais 100 é igual a 600. O L, 50 mais X, ou seja, 50 mais 10, 60. O C, 100. 100 com mais 10, 110, com mais 10, 120, com mais 1, 121. Esses aqui, no caso, se vocês forem perceber, sempre tem um número menor à esquerda e um maior à direita. Isso indica que a gente vai fazer ao contrário agora, vai ser uma subtração. Se eu tenho aqui o I e o X, eu não posso formar o 11, porque o número menor está aqui à esquerda. Então, no caso, vai ser uma subtração. Então, no caso, 10 menos 1 vai ficar igual a 9. Aqui agora, o L, 50 menos 10, porque o 10 está à sua esquerda. Se ele estivesse na frente, na sua direita, seria a adição. No caso, como é a esquerda, subtração. 50 menos 10, 40. 100 menos 10, 90. E 1000, que é o M, menos 100, que é a letra C, 900.